Pessoal, então veja, eu vou mostrar a vocês hoje o foco talvez seja um pouco mais tanto na parte de dar uma geral sobre a parte de obtenção de função de transferência, quanto um pouco sobre o Inkscape, certo? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte de obtenção de maneira bastante simplificada, e depois eu venho para o Inkscape. Assim acaba dando mais um tempinho para possivelmente mais alguém chegar, certo? Pessoal, qual é que é a ideia para a gente fazer, por exemplo, a obtenção de uma função de transferência? Vou pegar aqui um exemplo da lista 4. Então, vou pegar aqui rapidamente. Eu vou jogar aqui no quadro, que é um pouco mais fácil de lidar. Pronto. A gente tem aqui, pessoal, uma função, certo? Qualquer que a gente tem o diagrama de Bode de módulo, a gente sempre começa com o de módulo, e isso é uma coisa assim, a parte de diagrama de obtenção, quando a fase é não mínima, só muda porque depois a gente tem que fazer uma análise em relação à fase, mas essa parte inicial de analisar o diagrama de módulo é idêntica, certo? Então, qual é o problema que a gente tem, certo, para obter o diagrama de Bode? A gente tem um gráfico real. Então, a gente até tem uma noção, por exemplo, de onde é que estão tendo as modificações, né? Então, são justamente nessas modificações de comportamento da nossa curva que eu tenho algum fator básico associado. Veja, a minha curva ela inicia com uma queda. Então, eu sei que ela inicia com o integrador. Não vou parar para olhar se a queda é de 20 ou de 40 dB, mas eu sei que ela inicia com a queda. Então, eu sei que ela tem um integrador. E mais ou menos nessa região aqui, ó, eu vejo que a curva está mudando a inclinação. Está um pouquinho mais apertado aqui, mais ou menos, ó. Eu sei que ela está mudando a inclinação, porque depois ó, ela fica flat. E aqui é mais evidente, né? Nessa região aqui, eu tenho uma nova mudança, certo? Que faz com que ela fique com uma nova inclinação. Não me importa muito quanto é que é essa queda, mas muito provavelmente de 40 dB, porque como aqui eu tenho um pico, então quer dizer que é um fator de segunda ordem, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar de maneira mais exata quem são essas frequências aonde estão, que correspondem a frequências de corte ou frequências naturais dos meus fatores básicos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar isso. Na curva real é muito difícil, né? Então, o que é que a gente faz? A gente traça as assíntotas. Então, eu vou traçar retas de inclinação relativamente fixa, né? Sempre vai ser múltiplo de 20, então 20, 40, 60, menos 20, menos 40, menos 60, 0. E eu vou traçar isso da melhor forma possível, certo? Não dá para simplesmente eu tentar pegar uma régua e sair prolongando essa minha curva. Por que que isso não é uma coisa legal de se fazer? Nesse gráfico aqui é tranquilo, por quê? Porque ele é um gráfico que as frequências de corte eles estão extremamente afastadas. Então dificilmente eu vou ter problema, né, ao fazer esse prolongamento. Muito provavelmente essa reta aqui deve estar com algo muito próximo, acho que de 40 dB, me parece ser essa mesma inclinação de cá, mas deve estar muito próximo da inclinação fechadinha de múltiplo de 20.
O problema de fazer isso é quando eu tenho frequências mais próximas. Veja que essa minha região está no entorno de 10 e essa minha região está no entorno de 1000, ou seja, 2 décadas de diferença. Então é bastante coisa. Então não é bom simplesmente fazer esse prolongamento, porque é mais passível de erro. O ideal é vocês usarem uma escala, um par de esquadros, certo? Para estar fazendo isso. Eu já mostrei mais ou menos a vocês isso. Hoje, na verdade, eu vou mostrar como vocês fazerem isso usando o diagrama de Bode. O diagrama de Bode o quê? O Inkscape, certo? Aqui eu fiz uma outra projeção, se vocês olharem, acredito que dê para ver, mas vou dar uma focada. De fato, aqui a frequência estaria muito próximo de 1000, né? Olhando assim, de olho grande, algo entre 800 e 900. A de cá, desgrama. A de cá também, aqui mais próximo na verdade do 9, certo? Existe obviamente um errinho aqui, né? Até porque eu não fiz com muita precisão, eu fiz um traçado bastante rápido, mas veja que esse traçado bastante rápido já me serviu para pelo menos me dar uma ideia, certo? Então agora a gente vai lá para o Inkscape e eu vou mostrar a vocês algumas coisas, certo? Então vou apagar aqui e já vou com vocês lá para o Inkscape. Pessoal, eu peço que todo mundo abra o Inkscape aí no computador de vocês, porque a aula de hoje, a minha ideia é num primeiro momento fazer a licitação de um simples para mostrar a vocês, e depois eu passo para vocês um exemplo para vocês irem fazendo sozinhos, e eu vou acompanhando e ajudando vocês ao longo disso daí, certo? Então vamos lá para o Inkscape. Quem ainda não usou, essa é a carinha do Inkscape. Na verdade, essa daqui é uma versão um pouquinho, não é a versão mais nova, eu digo por causa desse painel aqui, que ele está um pouquinho diferente. Eu acho inclusive melhor o painel antigo do que o do novo. Eu acho o novo um pouco mais confuso de entender, principalmente essa questão de distribuição. Eu sempre fico lá apertando e tentando para ver qual é a distribuição que realmente eu quero, certo? Mas de maneira geral são os mesmos comandos, e o que a gente vai usar do Inkscape, pessoal, é pouquíssima coisa, certo? Basicamente a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é o lápis. Você tem duas ferramentas similares, tem o lápis e tem a caneta, certo? Ou pelo menos eu chamo de lápis e caneta, porque eu acho que se parece mais. O lápis, a questão dele é que você clica em um ponto, aí você estica aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Ele faz uma marcação em um vermelho claro, e quando você dá o segundo clique, ele desaparece, né? Parou de selecionar e monta a reta de acordo com isso daqui. Uma ferramenta útil é esse painel aqui. Eu não sei exatamente onde é que abre, eu sempre uso os comandos. É Ctrl Shift F, certo? Aqui, nesse painel, você controla cores, basicamente, dos objetos que você está criando, né? O fio quer dizer da parte interna. Eu vou aqui criar um quadrado só para vocês verem, certo? Então aqui o que tem no fio se diz respeito à cor de dentro, ou o padrão de cor de dentro do meu objeto, né? Então eu posso aqui, ó, nessa paleta de cores e ir alterando. Eu também posso vir na paleta de cores aqui de baixo e simplesmente clicar, né, e selecionar uma cor. Aqui ele me diz a respeito da cor, ou do padrão de cor da borda,
certo? Do traçado, isso tanto de um objeto quanto de uma reta, né? Porque a reta não tem área, então não vai ter essa cor interna. Do mesmo jeito, você pode clicar aqui na paleta e ir alterando. Eu vou voltar aqui para a parte interna e eu vou clicar aqui para eliminar a cor, só para que vocês consigam visualizar a borda melhor, certo? Então aqui eu posso vir e alterar a cor da borda, né? Do mesmo jeito eu posso alterar a cor da borda aqui. Basta que eu segure Shift e clique. Aí, ao invés, se você só clicar, ele altera a cor de dentro do objeto. Se você segurar em Shift, ele vai alterar a cor da borda. Esse Shift é interessante porque a gente vai usar bastante para estar alterando a cor das nossas retas. O último é aqui eu posso definir o estilo, né, de como é que vai ser essa borda, né, esse traçado. Eu posso escolher um tipo diferente, né, posso colocar o sólido, pontilhado, tracejado e tem alguns outros por aí. Vou manter o sólido. Eu posso também, isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe porque para a gente não é importante, mas aqui também é interessante. Eu posso aumentar ou diminuir a espessura, né, dessa minha linha. Aqui está em milímetros, eu em geral costumo usar em pixel. Aqui tem 4 pixels, né? Que na verdade era justamente isso que eu queria mudar. Eu vou deletar aqui e vou aumentar aqui para 5 pixels, só para que fique mais visível para vocês, certo? E aí, como eu disse, eu posso clicar em Shift. Inclusive, se vocês lerem aqui, ó, ele está justamente dizendo que eu estou clicando no Shift, certo? Então, cliquei no Shift, basta eu agora vir e escolher uma cor, certo? Segura o Shift e clica, certo? Então, eu posso, para estar mudando as cores, certo? Do que eu vou usar. Um pouco menos útil, pelo menos nesse momento, né? Talvez depois para vocês, mas se vocês vierem aqui, claro, vocês podem dar zoom, mas pronto. Você pode criar guias, né? Ou você pode, na verdade, criar um grid, né? Esse grid pode lhe ajudar a posicionar um pouco melhor as coisas, mas eu raramente uso, certo? A não ser quando estou com um projeto um pouquinho maior. Para o que a gente vai fazer não é necessário. Como eu disse, a gente vai basicamente usar o lápis. Essa outra ferramenta aqui, que eu chamo de caneta, ela é similar ao lápis. A diferença é que você clicou num ponto, quando você clica no seguinte, ela não desaparece, ela mantém e você pode ir clicando. No final, quando você clicar no botão direito, aí ela ela para de criar novos pontos e deixa como você tinha colocado. Vou aumentar aqui, mas para o que a gente vai fazer é pouco útil, certo? Então vamos lá, vou apagar aqui e aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz para tá trabalhando com o nosso diagrama de Bode. Vocês podem simplesmente, deixa eu pegar aqui, fazer uma captura de tela, né, da imagem e colar a imagem lá, né? Eu não sei exatamente, o Windows eu sei que tem aquele print screen basicão, mas se alguém tiver no Linux, talvez no Windows tenha alguma coisa do gênero. Se você clicar em Ctrl Shift Print Screen, veja que o cursor mudou. Aí isso aqui me permite selecionar a área que vai ser dada ao print screen. Aí ele deu o print screen e o Ctrl, na verdade, se você der o Shift Print Screen, ele vai lhe permitir selecionar a área. Só que ele vai salvar como um documento.
né? Salvar como uma figura. Se você clica no Ctrl, é como que ele desse um Ctrl C. Então tá na área de transição. Então basta eu vir aqui agora no Inkscape, ó, e dar o meu Ctrl V, e ele vai colar aqui a minha figura, certo? É uma forma de fazer. Nem de longe é a melhor. Por quê? Porque você perde resolução, tá vendo? E isso pode acabar dificultando um pouquinho. Uma forma um pouco melhor de fazer, um pouco mais sabidinha, é... Deixa eu só pegar aqui a lista. Pronto, ó. Esse daqui é o arquivo da lista, né, que é onde tem aquela questão. Então eu venho e jogo aqui, é um PDF, tá vendo? Aí ele vai escolher agora, vai pedir para você escolher qual é a página. Ele não vai puxar o PDF inteiro, ele só vai pegar uma página, né? Qual é a página que você quer importar? Basta você vir passando aqui, ó, até chegar na página que você quer. Eu vou pegar isso aqui porque é mais fácil, é um exemplo bem bobinho, mas talvez nesse primeiro momento seja mais didático. Dou um OK, pronto. A questão toda, pessoal, é que PDF é um padrão vetorial, certo? Então, o que é o vetorial? Que todo meu objeto ele é modificável. Então aqui eu tenho vários pontos e eu posso alterar esses pontos. Esse cursor aqui é o cursor normal de movimentação. Esse cara aqui ele permite selecionar pontos. Lembra quando eu estava fazendo, por exemplo, aqui eu vou criando pontos. Então com esse cara aqui aparece justamente os pontos que eu criei e eu posso modificar ele do jeito que eu quiser. Eu posso fazer a mesma coisa agora para esse meu arquivo, tá vendo, ó? Eu posso pegar e alterar aqui, ó, fazer o que eu quiser na minha figura. Não é essa a ideia, né? Mas o que acontece é que agora isso aqui é algo vetorial, então eu posso, ó, dar um zoom e o negócio não perde resolução de jeito nenhum, né? Então é muito melhor de trabalhar, certo? Você não tem mais perda de resolução. Ok até aqui, fora que você pode, se você achar, por exemplo, eu achei que o traço aqui está muito grosso, vou diminuir um pouco, deixar ele mais fininho, posso trazer o traço para frente, para trás. Vou tentar fazer com vocês o uso mais básico possível, certo? Até aqui, ok, pessoal? Sério, velho? Pessoal, eu cheguei aqui, eu simplesmente fui na minha pasta, ó, onde estava, pode ser, por exemplo, na pasta downloads, onde vocês baixarem lá, peguei o meu arquivo, ó, e joguei aqui, ó, não fiz nada não, só joguei, pá. E aí ele aparece a tela de importação. Vocês podem fazer também isso pelo menu, ó, importar. Aí vocês vão escolher a pasta onde está o arquivo de vocês, certo? Eu acho mais fácil arrastar e jogar, né? Bem mais simples. Então vamos lá, pessoal, ó. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é criar o esquadro, certo? O esquadro vai criar as nossas retas, né, de inclinações que a gente precisa. Basicamente vamos criar retas de 20, 40, 60 dB. E aí, pessoal, eu sempre uso as marcações que eu tenho no meu plano aqui, ó. Não tem como vocês reaproveitarem essas retas. Para cada plano aqui, vocês vão criar uma nova reta, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou aqui então criar. Deixa eu dar uma olhada só. Ó, outra coisa legal. Eu sempre ficava criando uma linha, né? Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, selecionar essas duas linhas. Se você clica em um objeto,
um objeto complexo como esse, que tem várias coisas dentro, ele vai selecionar tudo. Se vocês segurarem Ctrl, ele vai selecionar apenas um dos objetos, certo? Então, ó, segurei Ctrl, selecionei esse, e aí eu posso mudar a cor, ó, Shift vermelho. Venho aqui de novo, Ctrl nesse cara, Shift vermelho, só para dar uma indicação um pouquinho mais forte, né? Então, ó, ele está caindo. Veja que cada espaço desse aqui, ó, entre essas duas marcações, ela contém 20 dB. Então eu tenho, ó, 20 dB, 40 dB dentro de uma década. Então, obviamente, essa minha inclinação aqui é de 40 dB, certo? Eu vou dar um Ctrl Z só para ficar com o coisa original. Isso aqui foi só para fazer essa avaliação, mas aí vocês ficam à vontade, né? Vocês poderiam também criar aqui uma régua. Ah, esqueci de dizer uma coisa. Se vocês estiverem usando a caneta, isso é legal, a gente vai usar muito. Aí, como eu disse, né, vocês vão fazendo aqui o que vocês quiserem com o ponto. Só que se vocês clicarem em Ctrl, ele não permite qualquer inclinação para essa reta. Ele trabalha aqui, não sei, talvez com inclinações múltiplas de 15. De qualquer forma, são mais itens. Isso aqui é particularmente interessante para criar retas horizontais ou verticais, certo? Você não precisa ficar, será que está inclinado certinho? Não, clicou em Ctrl, ele trava. Do mesmo jeito, se você clica em Ctrl, ele não me permite mudar, ele só permite mexer o objeto em uma direção. Então, ou eu mexo horizontalmente, ou eu mexo verticalmente. Então, ou para cá, ou para cá, certo? Então, ó, também você pode marcar aqui com uma reta nova, só para ter uma melhor visualização de qual é a inclinação aqui aproximada de sua curva, certo? Vou deletar. Ok até aí, pessoal? Tá todo mundo conseguindo pegar? Então, beleza. Ó, vou fazer aqui um pequeno pedaço e vou dar um tempinho, uns 10 minutinhos, para que vocês façam a mesma coisa. Ó, então eu vou criar uma reta de inclinação 40. Então eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, cliquei. Veja que eu aproximo porque eu tenho mais precisão, né? Então cliquei no 100, então uma década depois eu vou cair 40. Então, ó, uma década depois eu caí 40. Como eu já disse a vocês, pessoal, se vocês pegarem com maior distância, no caso 2 décadas, vocês vão ter uma precisão um pouquinho melhor. Então, ó, em 2 décadas, esse cara aqui é o de 10, ó. Então, aqui é o de 40, uma década aqui, ó. 40, 20 aqui. Então, pronto. Cliquei aqui uma reta de 40 dB por década. Vou aqui clicar em Shift e mudar a cor dela para vermelho. Se depois eu posso também chegar aqui, eu achei ela muito grossa. Vou diminuir um pouquinho a espessura, 0,5. De modo que na hora que eu jogar ela por cima da minha reta, veja que ela praticamente cobre, né? Então eu posso diminuir até ainda um pouquinho mais, para que eu consiga ver mais ou menos por onde é que ela está passando, né? Porque se ela cobre, então eu não sei se eu estou posicionando bem centralizado. Então você pode diminuir à vontade, não é obrigatório, certo? Mas então eu cliquei aqui e criei. Professor, diz aí. O senhor poderia repassar como é que de fato eu sei que essa reta tem 40 dB por década? Aqui, ó. Aqui tem 40 dB, tá vendo? Daqui pra cá, ó.
Daqui para cá tem 40 dB. E daqui, vou marcar os dois, para cá, eu tenho uma década. Então basta eu criar, vou criar novamente, ó, uma reta que cai 40 dB dentro dessa década. Como eu disse, se você, claro, se você erra um pouquinho aqui, o erro em termos de inclinação pode ser grande. Então, se você pega, ao invés de 40 dB em uma década, você pega 80 dB em 2 décadas, você vai ter, que seria aqui, ó, a segunda década. Segunda década aqui e o 80 dB aqui. Então, se você, ao invés de pegar 40 dB em uma década, você pega 80 em duas, se você erra o mesmo pouquinho aqui, o efeito na inclinação é menor, porque veja, a inclinação seria todo esse tanto aqui dividido pela altura, né? Então, um erro sei lá, vamos dizer, de meio pixel, dado essa altura inteira, é menos importante do que o mesmo erro de meio pixel dentro dessa altura. Então, você consegue dessa forma diminuir os seus erros, porque é um processo gráfico, certo? Então, quanto menos erro você cometer desse tipo de coisa, mais preciso também vai estar o seu resultado. Ok? Acho que foi Tawane, né? Isso, obrigada. Nada. Outra dúvida, essa aula tem como ficar disponível? Eu estou gravando ela. Aí depois eu vejo se eu consigo disponibilizar. Beleza? Não, é porque eu vou ter prova agora e talvez eu vou ter... Talvez não, vou ter que sair. Certo. Tá, obrigada. Nada. Então, pessoal, veja. Eu vou agora, como eu tinha dito, dar um tempinho, até umas 9h40, para todo mundo abrir o Inkscape. Eu vou jogar a lista essa lista 4 que eu estou usando aqui no Discord, para que vocês possam pegar também e vocês fazerem esse mesmo processo que eu fiz, ok?